bom estar aqui com vocês. A gente estava ali no cantinho e confesso que olhar para os rostinhos de vocês e perceber tantos outros momentos que a gente já viveu juntos, né, em comunidade, é uma alegria muito grande. Essas pessoas que estão aí ao seu lado são abençoadas. É por isso que a gente fica pedindo toda hora, fala para a pessoa do teu lado, olha para a pessoa do lado, porque quando a gente olha essa pessoa maravilhosa aí, nosso coração se alivia e se alegra, é ou não é? Mesmo que ele não seja assim tão bonito, né? Assim, a gente, com aquele olhar do Espírito Santo, né? A gente fala, glória a Deus, obrigada, Senhor, pela vida desse irmão. Muito obrigada, primeiro, pela presença de cada um de vocês aqui. O fato do Senhor ter proporcionado a tua presença aqui, ter dado oportunidade de você estar aqui, é sinal de que Ele te ama muito e que Ele quer que a misericórdia dEle chegue até o mais profundo do teu coração, amém? Você deseja acolher essa misericórdia, sim ou não? Sim. Amém, então vamos juntos. E é justamente esse desejo que nós queremos, durante esses dias da festa das tendas, que tem como tema a escola do amor, a escola da vida de Jesus, que assume caminho de misericórdia. Eu queria que cada um de nós nesses dias, sejamos atentos às palavras que o Senhor está querendo nos colocar. O Júlio começava pela manhã orando conosco com toda intrepidez e ousadia, porque esse é o desejo do nosso coração, de com ousadia e intrepidez anunciar a misericórdia de Deus, para que muitos possam receber a vida plena que o Senhor tem preparado para nós. Por isso nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos dizer, porque Ele quer nos levantar como um povo que deseja experimentar a sua misericórdia, atentos à vida do Senhor, chamados a viver essa grande graça que é a misericórdia de Deus. Quando nós orávamos, eu e a Danúbia, nós olhávamos um para o outro e dizíamos, onde nós estaríamos agora se nós não tivéssemos experimentado dessa resposta que é a aliança de misericórdia? Onde nós estaríamos agora se nós não tivéssemos conhecido o amor misericordioso do Senhor, que entrando nas nossas feridas, nas nossas chagas, nos transformou homens e mulheres novos, para um tempo novo. E é esse despertar que o Senhor quer convidar cada um de nós. Na nossa espiritualidade, isso é muito claro, que todo homem, não é apenas alguns, é todo homem tem uma história para contar, que todo homem tem um dom para partilhar, todos nós temos. Todo homem tem uma vergonha que precisa ser abraçada, uma dignidade que precisa ser resgatada, uma ferida para ser curada e uma miséria que invoca misericórdia. E todos nós carregamos tudo isso, onde somos chamados a viver nesse caminho de misericórdia. E o que é misericórdia, meus irmãos? Não é apenas dar um abraço, não é apenas estender a mão, não é apenas dizer, você é amado, mas é a capacidade que nós temos de olhar o outro, a realidade que o outro carrega e se aproximar do outro, e se identificar com aquilo que o outro vive. O Papa Francisco, no ano da misericórdia, ele bem acentuou dizendo, nós não temos inimigos. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia para descobrirmos essa grande verdade, que nós não temos inimigos. Na nossa vida nós temos pessoas que ainda não foram amadas. Nós temos pessoas que ainda não experimentaram a misericórdia de Deus. Pessoas que não experimentando todo o amor do Senhor, vivem numa ação de maldade. Mas quando experimentarem a graça de Deus, não voltarão a cometer a maldade, porque tem aquilo que pode dar, que é o amor, que é a misericórdia. Eu queria convidar nós a começarmos essa pregação cantando, mas dizendo isso, eu não sei onde eu estaria se a ti eu não tivesse. Eu não sei onde eu estaria se eu não te conhecesse. E eu creio que cada um de nós, chamados a viver o carisma da misericórdia, experimenta primeiro a dor, a ferida,
o limite, para podermos nos despertarmos para um tempo de misericórdia. Diga comigo bem forte, eu. Diga seu nome. Danúbia. Eu não entendi, seu nome? Eu não sei onde eu estaria. Eu não sei onde eu estaria. Se a ti eu não tivesse. Se a ti eu não tivesse. Se eu não te conhecesse. Se eu não te conhecesse. És o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Coloca a mão sobre o seu coração e você cante isso com toda a sua força. Eu não sei onde eu estaria. Se a ti eu não tivesse. Se a ti eu não. Se eu não te conhecesse. Se eu não te conhecesse. És o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. Jesus. Levanta mais forte dizendo isso. Eu não sei. Eu não sei onde eu estaria. Se a ti. Se a ti eu não tivesse. Se eu não te conhecesse. Se eu não te conhecesse. Com muita força, és o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. Jesus. E aquilo que nós entendemos da palavra de Deus é que não importa se você é bom, se você está dentro dos padrões de uma pessoa aceitável, se você tem pecado, se você não tem, o Senhor, Ele tem um amor incondicional por nós. E Ele age em cima desse amor incondicional nas nossas vidas. A missão de Jesus, essencialmente, e aquilo que nós queremos aprender dEle, devemos aprender dEle, nós vamos falar disso daqui, durante toda essa pregação, é que o objetivo dessa missão, um dos grandes objetivos, era não permitir que ninguém se perdesse. Porque cada ser, esse irmão que está aí do teu lado, as pessoas que você conhece, independente da história que ela traz, ela é alguém amada incondicionalmente por Deus. É alguém aos olhos de Deus muito precioso. E quando nós falamos isso, é importante que a gente pense de fato em todas as pessoas. E como diz a palavra de Deus, é fácil amar aquele que é nosso amigo, aquele que é legal comigo, né? Aquele que a gente gosta de estar perto. Mas é difícil a gente pensar nesse âmbito quando nós falamos de alguém que nós não temos muita afinidade, alguém que fez mal para nós, alguém que fez mal para outras pessoas, aquele que segundo os nossos julgamentos é uma pessoa inferior a nós, infelizmente. Infelizmente nós pensamos assim, em graus de inferioridade. Nós não damos muita atenção para isso, mas muitas vezes nós pensamos que por fulano ter feito isso ou aquilo, ele é menos digno do meu amor e da minha misericórdia. E é disso que nós estamos falando aqui. Independente, e começando de mim, Danúbia, começando aqui do Padre Pedro, e você deve pensar, começando de mim, somos todos pecadores. E todos nós temos necessidade dessa misericórdia de Deus. A palavra que nós queremos partilhar com vocês está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Todo mundo pega a palavra. Quem trouxe a palavra de Deus, levanta a palavra de Deus aí e diga: eu trouxe a palavra de Deus. Glória. Já estou fazendo uma prévia, porque o Padre Antonello e o Padre Henrique, quando chegar, já vão perguntar isso, né? Os anos de purgatório do Padre Antonello são maiores do que o do Pedro, viu, gente? Então já vai confessar. Levanta a palavra e diga: eu trouxe a palavra de Deus. Quem trouxe? Quem não trouxe a palavra, levanta as duas mãos para o alto e diga: misericórdia. Continue com a mão levantada, quem não trouxe a palavra. Isso, continue com a mão levantada.
A penitência até o fim da pregação de mãos erguidas, ok? Não, pode baixar. Misericórdia. Não, né? hoje a gente está falando de misericórdia, tá bom? Hoje sem as penitências. A partir do versículo 12. Mateus capítulo 18, versículo 12. Na nossa Bíblia aqui de Jerusalém, o título é A Ovelha Desgarrada. Diz assim o versículo 12: Que vos parece? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com aquela do que com as 99 que não se extraviaram. Assim também não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Vamos repetir esse último versículo juntos? Eu vou falando, vocês repetem comigo. Assim também não é da vontade do vosso Pai, não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é exatamente isso que eu falava há pouco, dessa missão integral de Jesus, de olhar para todos nós porque nós também somos merecedores dessa misericórdia que Ele está falando aqui, dessa missão pela qual Ele veio. Mas Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, enquanto Ele esteve aqui no nosso mundo, Ele olhava para cada um e via neles a necessidade de salvá-los. Só isso. Ele olhava para cada uma daquelas pessoas e via elas como digna da misericórdia, digno de salvação. E é essa dinâmica que o Senhor Jesus deseja apresentar para nós, para que nós também tenhamos essa coragem. E eu digo coragem, irmãos, porque não é algo fácil para mim e para você. Olhar para todos com o mesmo olhar, e o mesmo olhar de muito amor, de compaixão, de misericórdia. Ainda mais nesse tempo, que é um tempo de grande miséria. Você concorda comigo, sim ou não? Esse é um tempo de grande miséria, em que nós vemos aí na TV, em que nós vemos nas ruas, em que nós vemos quando nós vamos ir seguir nossa rotina normal, nós vemos aí tantas atrocidades, é ou não é? Tantas situações difíceis que a gente fala assim, meu Deus, esse mundo está perdido. Quem já não disse essa frase? Jesus, volta logo, porque o mundo está perdido. Eu falo direto, Jesus, volta logo. Porque a gente olha para essa grande miséria e a gente se esquece de uma coisa, que é tempo de grande miséria, mas também é tempo de grande misericórdia. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, é tempo de grande miséria. É tempo de grande miséria. Mas também é tempo de grande misericórdia. De grande misericórdia. E não foi à toa que o Papa Francisco nos deu um ano da misericórdia. Esse ano que passou. E quantas graças nós vimos acontecendo. Em ações concretas nas nossas paróquias, nas nossas cidades, na igreja. Quanto se movimentou o nosso coração com essa palavra, misericórdia, misericórdia. Porque é tempo de grande miséria, irmãos. Mas é tempo de compaixão. Porque mesmo que exista grande miséria no mundo, pessoas difíceis, situações horrendas que nós vemos o tempo inteiro, o coração do homem, isso nós não podemos tirar da nossa mente, do nosso entendimento. O coração do homem e de todo homem, ele só encontra felicidade em Jesus Cristo. O coração do homem tem sede de Deus, assim como o seu tem. Todo homem está aqui nesse mundo, vivendo o seu êxodo, o seu sofrimento, vivendo as suas lutas, porque está à procura de Deus. Nosso coração tem sede de Deus. Nosso coração só se completa com Deus.
E é por isso que nós não podemos menosprezar ninguém, porque todo mundo está na mesma luta. Você do seu jeito, aquela outra pessoa do jeito dela. Alguns já encontrando um pouquinho o caminho, outros ainda em busca, outros infelizmente somente à procura, mas ainda não encontraram o caminho. E é aí que está o nosso papel. Aqui está a nossa missão. De apresentar ao mundo essa misericórdia que é para todos. Essa é uma missão, irmãos, e não é isso. A gente não pode vir aqui na Canção Nova, sair da nossa cidade, né? Fretar um ônibus e vir com a galera aqui. Se nós estando aqui, escutando essa palavra, não entendermos que essa é a minha missão. A minha missão é apresentar ao mundo, ao maior número de pessoas possíveis, que ela é digna de salvação. É justo a salvação para todos. Essa misericórdia é para todo mundo. E aqueles que não conhecem, precisam conhecer. Aqueles que não têm acesso a essa verdade, ou que ainda não creem, ou que estão vivendo uma vida separada disso, elas precisam conhecer, porque o Senhor, quando olha para estas pessoas, o Senhor tem estima delas. O Senhor, quando olha para esse serzinho, independente de quem ele é, o Senhor tem estima por ela. Enquanto nós vemos, segundo os olhos do mundo, que vê os pequenos, que vê os difíceis, que vê as pessoas com inferioridade. E normalmente nós, o mundo, ele tem um olhar assim. Ele olha aquele pequeno, ele olha o mais pobre, ele olha o mais necessitado como o último, como o mais desprezível. É ou não é? Basta olhar aí para fora, para a nossa realidade do nosso Brasil, basta olhar para a realidade do mundo, basta colocar a cabecinha para fora da janela e a gente já percebe isso. Independente da questão financeira, mas de pessoas que são difíceis, pessoas que não têm, entre aspas, a competência que nós julgamos necessário para uma pessoa ser de sucesso, ser uma pessoa agradável, uma pessoa bacana para eu estar do lado. Nós olhamos esses como alguém que nós queremos distante de nós, quando o olhar de Jesus é exatamente o contrário. E o tempo todo em que ele esteve aqui, foi isso que ele expressou na sua missão, nas suas atitudes. Ele veio pelos pecadores, ele veio pelos inferiores, ele veio pelos menores, ele veio para aqueles que estavam excluídos socialmente. Ele veio para aqueles que eram odiados, que eram deixados distante. Então, como é que a gente não pode pensar que a nossa dinâmica tem que ser diferente? Que a gente precisa olhar para si e pensar, não, peraí, alguma coisa está errada. Eu preciso mudar a dinâmica da minha vida. E eu confesso a vocês que a minha maior inquietação, e o Padre Pedro sabe, ao preparar essa pregação para a gente partilhar junto com vocês, era perceber que na minha vida isso ainda não é completo. Apesar de nós cantarmos aqui, isso ser assim muito real, eu não sei onde eu estaria, eu, Danúbia, e meus irmãos que estão aqui, que me conhecem, meus superiores, eles sabem quem é a Danúbia de verdade. Às vezes a gente está aqui, né, na frente, né, Pedro? Está cantando bonito, né? Está animando, está celebrando a missa. Tudo é lindo. Mas meus irmãos que convivem comigo todos os dias sabem que, de fato, eu sou. Das minhas misérias, das minhas mazelas. E mesmo assim ainda é tão difícil, mesmo tendo consciência disso, dessa misericórdia na minha vida, ainda é tão difícil viver essa dinâmica que Jesus nos ensina. Que eu devo olhar aqueles que o mundo despreza como aqueles de maior estima. É aqueles que eu devo querer perto, é aquele que eu preciso me empenhar muito mais, me debruçar muito mais,
Porque foi assim que Jesus fez. E além disso, Jesus se fez o menor de todos. Ele não só fez isso para as pessoas, mas ele se fez o menor. E na cruz foi o lugar onde ele, diante de todo mundo, de toda Jerusalém daquela época, e hoje diante de nós, ainda manifesta aquilo que nós devemos viver. Aquela humilhação da cruz, aquele feito menor, sendo maior, sendo Deus, sendo aquele sem pecado nenhum, gente. Ele se colocou numa cruz, ele foi flagelado, ele foi humilhado diante de todos, ele se colocou como aquele sem amigos ao redor dele. Ele se fez o menor. Então, qual é o nosso lugar? Eu pergunto a vocês, e eu me pergunto o tempo todo, Danúbia, qual é o seu lugar? O meu lugar é em busca da vida conforme Cristo, que é perto dos pequenos, amando aqueles que o mundo despreza, amando aqueles que são difíceis. E olha, eu vou dizer, vida comunitária é excelente para isso, viu? Vida comunitária é excelente para isso, né, Lilian? Você vive aí na tua comunidade, na tua paróquia, é ou não é? Todo mundo lá é santo e bonito, né, gente? É ou não é? Não sei, talvez, né? Porque normalmente quem está aí é muito mais santo do que quem está aqui, né? Talvez na tua comunidade todo mundo seja lindo, maravilhoso, eficiente, né? Chega na hora, nos compromissos, assume tudo. É ou não é, Marco? Não é não? Lá em Barbacena? Não, né? Pois é, gente. Mas normalmente não é assim a realidade. E nós somos chamados a conviver com esses irmãos e irmãs e olhá-lo com estima. Essa pessoa é preciosa. Ela é preciosa aos meus olhos, porque ela é preciosa aos olhos de Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Mesmo com essas pouquinhas misérias que você tem. O Senhor tem estima por ti. O Senhor tem estima por ti. Como é difícil nós podermos dizer isso continuamente aos nossos irmãos. O texto que o Senhor nos dava, justamente para o tema, o homem, primeiro sacramento. Esse tema do Evangelho, da parábola da ovelha desgarrada, da ovelha perdida, é um tema no qual o Senhor está falando para a comunidade, para os seus seguidores. E o Evangelho de Mateus está despertando justamente a atitude de misericórdia e acolhimento que a comunidade não está vivendo. Se nós fôssemos ver os versículos anteriores da parábola, nós veríamos que o Senhor está convidando o acolhimento aos pequenos. O Senhor está convidando a nós não escandalizarmos aqueles que são pequenos. E nesse texto que o Senhor nos convida nessa manhã, e bem a Danúbia dizia, é justamente trazer a cada um de nós que não podemos desistir de ninguém, que não podemos desprezar, porque cada homem carrega esse anseio pela eternidade, cada homem carrega esse desejo pelo alto. E o nosso grande louvor a Deus de poder glorificar a Ele porque Ele é misericórdia. Mas a sua palavra também diz que Ele resiste os soberbos e que Ele dá graça aos humildes. Santo Agostinho um dia perguntou para o Senhor, dizendo assim: Senhor, por que eu continuo te buscando? Se você rejeita aqueles que são soberbos, os orgulhosos, e eu sou orgulhoso, então continuamente tu irás me rejeitar, então eu estou buscando algo que eu não posso atingir. E Santo Agostinho orando, ele disse para o Senhor: Senhor, o maior culpado de eu continuar te buscando é você mesmo, porque você me fez para ti, tu me fizestes para o teu louvor.
E só em Ti eu posso encontrar o descanso. E essa é a nossa mensagem, de poder levar a misericórdia, a mensagem de um tempo novo, de um tempo de transformação, para que entendamos que na nossa miséria, na nossa fraqueza, é para o alto que nós vivemos, é para Ele que nós vivemos. E o Senhor quer despertar justamente isso nessa manhã para cada um de nós, a entendermos que precisamos viver aquilo que Ele nos convidou. Qual que é a vontade do Senhor aqui na palavra? Qual que é a vontade do Senhor? Não desprezar nenhum dos pequenos. E esse mesmo texto de Mateus aparece em Lucas. Jesus começa a falar isso no Evangelho de Lucas, quando os escribas, quando os fariseus começam a criticar Ele, porque Ele começa a sentar com os pecadores, a acolher os pecadores, a convidar pecadores para ser seus seguidores, para serem seus discípulos. E Ele vai dizer justamente isso, contando a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, dizendo que o Pai é aquele que acolhe, e que nós somos chamados a viver na nossa vida como cristãos no caminho do Senhor. Se nós não caminharmos juntos, dentro de nós o joio do pecado sempre nos levará à competitividade, a competir, a querer ser o maior. E nós amamos aquele que se tornou o último de todos, aquele que se tornou desprezível, aquele que se tornou caluniado. É o último que nós colocamos a nossa fé, é o último digno de todo valor, que é o Senhor, que se fez último para tocar os últimos, que se feriu por amor para assumir a ferida do pecado, que foi caluniado e difamado para acolher os difamados e caluniados. Como a Danúbia dizia, se é um tempo de grande miséria, é um tempo de grande misericórdia, e Santa Faustina justamente dizia isso. Estamos vivendo a misericórdia porque é a última tábua de salvação. Nós não estamos num carisma que nos convida a anunciar a misericórdia porque é bonito falar de misericórdia. Não, não é porque é bonito, é porque é difícil, porque temos que entrar nos bolsões de miséria. Não apenas na miséria material que os nossos olhos contemplam, mas também nas misérias espirituais, nos vazios que o mundo está nos colocando, para poder declarar o tempo da graça do Senhor, para poder declarar que esse tempo é um tempo de salvação, onde os maiores pecadores poderão se tornar os grandes santos. E essa deve ser a nossa atenção, diz a palavra do Senhor, aos últimos. Que parece um homem que tem 100 ovelhas e procura aquela que está perdida. E se nós queremos muitas vezes conviver com tantos irmãos, a Danúbia dizia, como é difícil. Nós queremos correr com o irmão, ele tarda. Nós queremos ir além, o irmão vai sempre para trás. E essa luta contínua que Deus está querendo convidar cada um de nós. E na comunidade, muitas vezes nós vamos vivendo a exclusão, porque nós temos as redes sociais. Nas redes sociais nós adicionamos, mas facilmente excluímos. Nós adicionamos tantas pessoas, mas facilmente nós queremos bloquear as pessoas. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Nem da exclusão, nem do bloqueio, mas do acolhimento e da misericórdia. É esse o caminho que o Senhor quer nos levantar. E nós somos muitas vezes habituados a viver o desprezo. E o desprezo dos pequenos, aqui na palavra, é uma grande gravidade. Eu me lembro uma história que nós vivemos há muitos anos na comunidade. Um dos nossos acolhidos, que tantas vezes foi acolhido na nossa casa, até que um certo momento ele agrediu missionários, outros colaboradores da comunidade. E quando falaram com o Padre Henrique disse, vocês estão certos,
não podem acolher, porque tem que disciplinar. A pessoa já não quer mais ser acolhido, mas usa de violência. Ele respondeu assim: mas eu não consigo dormir em paz enquanto eu sei que aquele que bateu na nossa porta está sem roupa, vai dormir nas ruas. E ele pegou, tirou a blusa, deu para o acolhido e foi dormir com aquele acolhido no ponto de ônibus. Quando a Núbia entrava no texto bíblico, olhando a exegese do texto, estudando um pouco aquilo que o Senhor queria nos dar sobre essa palavra, Deus nos despertava justamente a enxergar isso, que não é com as nossas palavras que nós exercemos misericórdia, mas com a nossa própria vida. A nossa vida falará muito mais, e o nosso carisma é justamente esse chamado, ser expressão. Mas não é apenas expressar através das nossas palavras, mas da nossa vida o acolhimento. E aqui o grande chamado é exercício de acolhimento e exercício de misericórdia. Se os nossos limites e se os limites dos outros nos levarão a viver o desprezo, nós começamos também a nos desprezar, porque se nós formos um pouquinho inteligentes, nós também somos limitados. E parece que nós queremos excluir limites, nós queremos excluir fraquezas, e esquecemos que o Senhor deu a vida para os limitados, que o Senhor deu a vida para os fracos, e os debilitados, os fracos no Evangelho, são os prediletos do Senhor. E por que Ele deu a vida aos fracos? Porque Ele tem estima. E o que é ter estima, meus irmãos? Ter estima é amar. E o amor do Senhor vai além daquilo que nós lutamos continuamente para vivermos. Ele ama, mas ama até se ferir. Ele ama até rasgar uma chaga no seu coração, capaz de poder convidar todos os feridos a entrar. Por isso que é a grande fonte de misericórdia, por isso que é a última tábua de salvação. É essa estima que o Senhor quer colocar na vida de cada um de nós. São Paulo, em Romanos no capítulo 12, ele começa muito a poder exortar a comunidade dizendo: olha, cuidado que vocês estão vivendo a competição. Olha, cuidado que vocês não estão vivendo o amor. E ele justamente vai convidar a comunidade a dizer: amai-vos mutuamente com zelo e estima. Com zelo e estima. E ele encerra dizendo: não relaxeis com o zelo. Não relaxeis com o zelo, porque o desprezo mata a vida das pessoas. E quem é desprezado, o primeiro sentimento que tem é justamente de dizer: não tenho desejo mais de existir. Não tenho desejo mais de existir, de poder viver. E o desprezo é um caminho que nos leva a perder pessoas. Talvez nós temos perdido tantas pessoas porque nós temos desprezado. Não estou dizendo na nossa comunidade, mas na nossa família. Não apenas naquilo que é o convívio que nos une no carisma, mas também no nosso trabalho, porque nós vamos desprezando e vamos entrando na cultura do descarte. Esse não serve, não vale de nada. Esse não entra aqui, porque não tem os qualitativos que eu não quero, e nós somos treinados para isso. É o primeiro ouvido que escuta, é do Padre Pedro Mariano. Quando adentra nessa loucura do Senhor, que vai à procura da ovelha que se perdeu, e essa é a missão de Jesus, é a missão do Filho, dar a vida para os perdidos. Mas em consequência, a palavra também revela a vontade do Pai, que nenhum deles se percam. E é por isso que é com estima que nós construímos os nossos relacionamentos. E essa é a vida cristã, essa é a vida daqueles que querem seguir Jesus Cristo. Qual que é a vida? De poder correr
atrás daqueles que se perderam. Fazer isso, nós revelamos o Deus da misericórdia, que não desiste dos fracos e que não desiste dos pecadores. Correr atrás daqueles que estão perdidos é assumir a missão do Senhor que dá a vida pelas ovelhas perdidas e viver na vontade do Pai, que não quer que nenhum dos seus se percam. Era isso que nós no começo dizíamos e queremos dizer. Eu não sei onde eu estaria se eu não tivesse encontrado o Senhor. Eu estou aqui em cima, mas estou sustentado por muitos irmãos que me alcançaram nos tempos de perdição. Eu estou de pé porque tem muitos que estão me levantando. Eu faço parte da turma das ovelhas. Mas o que o Senhor está convidando é que nós sejamos guarda dos nossos irmãos. Porque nós podemos ir, como diz a palavra, lá no altar e receber a Eucaristia, mas nós não somos capazes de engolir o nosso irmão. Nós somos capazes de levantar as nossas mãos e levantar um grande clamor pentecostal, mas não temos a capacidade de acolhimento. Essa é a missão da igreja é justamente essa: correr para declarar um tempo novo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se a igreja não está vivendo isso, essa é a igreja do Pai e do Filho. Se a nossa comunidade já não exerce isso, essa é a comunidade do Pai e do Filho. A comunidade do Filho é o Filho que dará a vida pelas ovelhas perdidas. E a comunidade do Pai é nessa vontade, que nenhum dos seus se percam. É esse o caminho que o Senhor está convidando, porque é justamente isso que nós somos chamados. Quando nós vamos aos últimos, aos pequenos, nós vivemos uma grande experiência de verdade, da verdade mais profunda daquilo que nós somos, porque quando nós abordamos uma prostituta para falar da palavra de Deus, nós também precisamos nos questionar se dentro de nós não existe prostituições, que precisam ser alcançadas pela misericórdia. Nós abordamos drogados, pessoas que vivem na bebida, no álcool, mas nós precisamos também nos questionarmos se dentro de nós não temos anestésicos que não nos permitem amar o outro. Nos questionar se dentro de nós não há drogas, não há vícios que não nos permitem ir de encontro com o outro. Porque é o amor que constrói. E é isso que o Senhor está dizendo para cada um de nós, é essa grande alerta para o Senhor: nós seremos causa de escândalo se nós nos unimos a um carisma de misericórdia e somos incapazes de acolher a miséria do nosso irmão. Nós seremos escândalo se nós não tivermos a capacidade de acolher as fragilidades do outro. E se nós fizermos isso, é porque nós também vamos vivendo um caminho de cegueira pessoal, porque o mais limitado de vocês é aquele que fala com vocês agora. E é esse tempo novo que o Senhor está nos convidando a assumir. Eu e a Danúbia repetíamos isso juntos: ir à procura da ovelha é assumir a missão do Senhor. Guardar os irmãos para que eles não se percam, esta é a vontade do Pai que está nos céus. Vamos repetir isso? Diga para quem está do seu lado: ir à procura da ovelha perdida. Ir à procura da ovelha perdida. Mas diga com mais força: ir à procura da ovelha perdida. Ir à procura da ovelha perdida. É assumir a missão de Jesus. É assumir a missão de Jesus. Dá uma chacoalhada no seu irmão para ele não dormir aí. Diga para ele assim: quer assumir a missão de Jesus? Assumir a missão de Jesus. Diga: quer assumir a missão de Jesus? Quero assumir a missão de Jesus. Buscar as ovelhas perdidas. Buscar as ovelhas perdidas. Agora levanta o seu indicador lá no alto, até onde você pode. Isso, lá no alto, lá no alto.
Lá no alto. E diga comigo: guardar os irmãos. Guardar os irmãos. Tem que ser mais forte. Guardar os irmãos. Guardar os irmãos. Mais forte ainda, guardar os irmãos. Guardar os irmãos. Coloca o dedo no nariz do irmão do lado e diga assim: guardar os irmãos. Guardar os irmãos. É a vontade. É a vontade Do Pai. Do Pai. Que está. Que está. Nos céus. Nos céus. Quem crê nisso, levanta a sua mão e diga aleluia. Aleluia. Vamos cantar junto. Eu não sei onde eu estaria. Eu não sei onde eu estaria. Cante forte. Se a ti eu não tivesse. Se a ti eu não tivesse. Se eu não te conhecesse. Se eu não te conhecesse. És o Deus que me ama. Jesus, Jesus. Levanta suas mãos para o alto. Você vai cantando com força. Eu não sei. Eu não sei onde eu estaria. Se a ti eu não tivesse. Força, queridos. Se a ti. Se eu não te conhecesse. És o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. Eu queria partilhar com vocês que eu senti aqui no meu coração, que não é diferente de tudo isso que a gente já falou aqui. Nós estamos aqui nesse fim de semana de Festa das Tendas com o tema A Escola do Amor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazer esses gestos, viver integralmente a misericórdia nas atitudes, nas escolhas, na forma de pensar, aceitar essa mudança de mentalidade tantas vezes que rasga o nosso coração, que é mesmo uma violência para nós muito grande. Não é para a gente ser bonitinho, não é para a gente ser legal, é uma obrigação. A igreja, ela se torna autêntica naquilo que ela é. Os teus sacramentos, eles se tornam autênticos na força que eles têm. As suas atitudes, a tua evangelização, a tua vida pastoral, a sua caminhada na igreja, ela se torna autêntica, ela se torna verdadeira, se isso tudo que nós estamos dizendo aqui é verdade na tua vida. E assim, seria muita arrogância minha dizer isso, mas entendam, em nome de Jesus, pode ser que você esteja jogando tudo que você já recebeu no lixo. Pode ser que você esteja jogando tudo que você já recebeu de formação na vida, tudo que você já recebeu aqui através da palavra, sem tirar a força que ela tem. Pode ser que você esteja tomando toda essa riqueza grandiosa, capaz de transformar a sua vida e a vida de quem está em volta de você. Pode ser que você esteja pegando tudo isso e jogando no lixo. Porque se esse amor concreto, real, que não é só com palavras, mas que é com vida, que é com misericórdia, é morte. É com morte. Quando nós falamos aqui que Jesus foi até a cruz, irmãos, isso não é brincadeira. Jesus, ele não foi até a cruz para ser escândalo, ele não foi até a cruz para que todo mundo aplaudisse e falasse, nossa, como Jesus é legal com a gente. Não foi por isso. Foi uma consequência do amor que eu e você também somos chamados a viver agora. Então pode ser que muitos de nós sejamos também flagelados, esquecidos, julgados. Pode ser que as nossas atitudes não sejam bem vistas, bem interpretadas.
Pode ser que nós não encontremos ninguém do nosso lado o tempo inteiro para nos dar apoio nessa vivência do amor. Mas é isso. É aí, esse é o nosso lugar, essa é a nossa missão, essa é a tua missão, essa é a minha missão. Viver autenticamente o meu ser cristão, o meu ser católico, o meu ter o carisma, aliança de misericórdia. No meu caso, o meu ser missionária, ele pode ser jogado, gente, no lixo. O dom que Deus me deu, os dons que Ele me deu, a grandeza do sacerdócio do Padre Pedro, ela pode ser diminuída, muito diminuída, se ela não está cheia desse amor concreto, que perdoa, que se abaixa, que vai até o menor, que vai até o mais difícil, e todas essas coisas que nós estamos dizendo aqui. Isso precisa estar cravado no nosso coração, porque saindo daqui, irmãos, isso aqui é lindo, ó, que nós estamos vivendo. É lindo. A gente está aqui em família, né? Aqui a gente se abraça, aqui a gente fala um com o outro. Aqui a gente sorri, né? Quando o Júlio nos anima aqui. Aqui a gente levanta as mãos para o alto. Aqui a gente chora. Aqui a gente pede espírito. Mas e quando nós voltamos lá para a nossa realidade? Quanto que isso é autêntico? O quanto que isso é real? Essa é a pergunta que eu faço. O quanto que isso é real para você? E nós aqui temos diversas realidades e não é possível para mim demonstrar apenas uma. Por isso que eu não estou falando de questão financeira somente. Eu não estou falando dos desprezados socialmente, só dessa realidade. Eu não estou falando só da realidade de comunidade, aliança de misericórdia. Eu estou falando de você como pessoa, como cristão, como batizado, como filho de Deus. Vocês entendem? Se não for autêntico, em Atos dos Apóstolos fala isso, as pessoas olhavam os cristãos daquela época, os discípulos, os apóstolos, olhavam para eles e falavam, nossa, olha como eles se amam. E isso revelava a face de um Cristo que não estava mais ali vivendo e caminhando junto com eles. Não estava mais ali como eu e você, presente. Estava presente sim em espírito, e em verdade estava presente no coração daqueles irmãos, na mensagem, ele era vivo ali, mas não caminhava mais junto. E eles olhavam para aqueles lá e falavam, nossa, olha como eles se amam. Eles partilhavam tudo. Eles viviam juntos os desafios e muitos foram, o quê? Martirizados. Não foi assim? Todos os apóstolos, muitos discípulos, muitos que vieram depois. Porque era o preço do amor, vocês estão entendendo? Era o preço do amor. Não é diferente da missão que eu e você temos para viver hoje. Não é. E existem diversos martírios. Eu pergunto a você, você está disposto? Você está disposto a enfrentar? Você está disposto a enfrentar a não aceitação das pessoas? A exclusão? As pessoas não entenderem o que você faz ou o que você deixa de fazer, as pessoas não te apoiarem, não te aplaudirem. Nós estamos dispostos a perder, a tirar de nós mesmos? Isso é amor. Isso é amor integral. Esse é o nosso chamado. Isso é não deixar que nenhum se perca. E nesse mundo de hoje, olha, muito mais. Porque a perdição está aqui, gente. Olha, está aqui dentro também. Porque nós estamos aqui, nós somos pecadores, corrompidos. Mas daqui para fora ainda muito mais. E essa escola do amor, para nós de forma especial, que somos aliança de misericórdia, mas para todos os outros, essa escola do amor é um chamado urgente e que precisa ser vivido na sua autenticidade, para que dê o verdadeiro valor ao seu ser batizado,
ao seu ser cristão. Para que, olhando para você, para que olhando para mim, o mundo lá fora que não conhece a Cristo, eles possam encontrar a misericórdia de Deus. Eles possam encontrar a face de Cristo. Essa missão sendo revelada através de mim e de você. Pessoas completamente corrompidas também, cheias dos seus pecados. Mas se no seu coração existe essa missão, essa verdade, ela é real. Se no teu coração existe o desejo, e você se dispõe, você fala: eis-me aqui, Senhor. Eu me disponho porque eu quero fazer como o Senhor fez. Eu quero aderir a essa missão. Eu quero vestir essa camisa. Muito mais do que isso, eu quero ser expressão do Senhor, do Cristo aqui. Eu aceito viver. Porque antes de mim, antes de entender e de poder transmitir, eu fui acolhido. Eu fui colhido pelo coração misericordioso de Jesus. Eu fui alcançado onde eu estava. E quantas histórias nós temos aqui, não é mesmo? Quantas histórias nós temos aqui? Quando nós cantamos isso, eu não sei onde eu estaria, isso precisa ser muito bem cantado. E eu não estou dizendo de afinação não, tá? Não estou falando de afinação, fiquem tranquilos desafinados, tá bom? Eu estou falando de verdade. Porque também não adianta nada uma voz afinada, bonita, se não for verdade, não é mesmo, Padre Pedro? Totalmente. Vai ser como um sino que retine, mas que não causa nada em ninguém. As pessoas não olham para você, não veem Cristo. Se isso for só da boca para fora. Agora, pode ser o mais desafinado quando nós estivermos cantando aqui, eu não sei onde estaria. Você pode até nem saber a letra direito da música. Mas se no teu coração, e Deus vê, viu? Deus conhece. Deus sabe das suas lutas para viver essa verdade. Se isso for verdade, aí sim. Vai percorrer muito mais do que aonde esse vídeo pode chegar, esse que está sendo filmado aqui. Pode chegar muito mais longe. E essa misericórdia pode alcançar muitos corações. E é justamente a esse homem que a Danúbia falava do exercício do acolhimento da misericórdia, que precisa chegar essa mensagem do tempo novo. Essa era a preocupação muito grande de São Mateus quando escreveu o texto. Como fazer com aqueles que estão perdidos e que estão desgarrados da vida da comunidade? Como fazer algo para poder despertar o coração daqueles que estão se perdendo? E o grande convite dele é justamente esse: assumir a vida de Cristo, ir dando a vida pelas ovelhas, e assumindo a vontade do Pai para que nenhum destes se percam. Meus irmãos, não são nossos sonhos, não são as intuições pessoais que nós temos, os desejos que nós carregamos, que constituem uma vida de comunidade. E nós estamos falando de comunidade, relacionamento, trazer dignidade para o outro. O que constitui uma vida de irmãos é o exercício do acolhimento e da misericórdia. É esse o caminho que nós precisamos ir adiante. É essa escola que o Senhor está nos formando, nas atitudes de amor, porque o que vale na vida não é o que nós fazemos, mas é o amor que nós colocamos naquilo que fazemos. Muitas vezes as pessoas chegam dizendo isso: padre, mas quando eu entrei na igreja piorou. Eu falei: que bom que você descobriu essa grande verdade. Piora mesmo, porque você precisa viver a verdade. Piora mesmo porque você não tem que seguir aquilo que o mundo está dizendo, mas aquilo que o Senhor está convidando a nós a vivermos. Somos seguidores de Jesus, não somos seguidores de homens, por isso precisamos caminhar com o Senhor.
Precisamos dar um passo no Senhor, e isso que os nossos fundadores continuamente nos convidam, a viver a escola da palavra, a verdade de Deus, a assumir a vida de Maria como nossa fundadora, a viver numa vida no Espírito, porque somente Ele pode nos dar a força para persistir. E é esse o caminho que nós queremos convidar cada um de vocês, meus irmãos, a nos tornarmos pequenos, a estarmos disponíveis para o acolhimento, mas a cuidar daqueles que estão vacilando na fé. Nós cresceremos como um povo se nós assumirmos o acolhimento e o exercício da misericórdia como o primado da nossa vida. E eu me desafio a dizer ousadamente que nós podemos, nas nossas cidades, nas nossas casas de missões, organizar muitos eventos e termos muitas pessoas, muitos números nos nossos eventos, mas nós progrediremos na vontade do Senhor se tivermos a capacidade do acolhimento e da misericórdia. E nós seremos perseguidos por isso, porque o Senhor foi perseguido, mas Ele foi até o fim para viver a vontade do Pai, e a vontade do Pai era para que nenhum desses se perdessem. Que nenhum desses se perdessem. E para mim, eu repito, desses quase 14 anos de comunidade, eu sintetizaria a misericórdia nisso: capacidade de acolher a miséria e a fraqueza do outro, capacidade de se identificar com aquilo que o outro vive. É esse o caminho que o Senhor quer despertar em cada um de nós. Essa é a expressão que o Senhor quer convidar a todos nós que estamos aqui. E é por isso que eu quero convidar você a ficar de pé. Levanta quem está dormindo já também, com gesto de misericórdia, né? E acolhimento. Dá uma espreguiçada. Isso. Vamos ter misericórdia, né, Danúbia? Claro. Os primeiros. Quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração e junto conosco repetir dizendo: Jesus. Jesus. Diga mais forte: Jesus. Jesus. Eu me reconheço limitado. Eu me reconheço limitada. Mas tenho o desejo. Mas tenho o desejo. De poder viver. De poder viver. Continuamente. Continuamente. A tua vontade. A tua vontade. Diga mais forte: Jesus. Jesus. Eu quero viver. Eu quero viver. A tua missão. A tua missão. Na vontade do Pai. Na vontade do Pai. Para que nenhum desses se percam. Para que nenhum desses se percam. Jesus. Jesus. Eu desejo. Eu desejo. De todo o meu coração. De todo o meu coração. Viver. Viver. Na verdade da tua palavra. Na verdade da tua palavra. Atento, Senhor. Atento, Diga Senhor. mais forte comigo: este é um tempo de grande miséria. Esse é um tempo de grande E mais miséria. forte ainda, diga: este é um tempo de grande misericórdia. Esse é um tempo de grande misericórdia. Diga mais forte: esse é um tempo de grande misericórdia. Esse é um tempo de grande misericórdia. E cante você: Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Você pode cantar mais forte. Cristo, eu te amo. Não há ninguém como tu. Jesus. Jesus. Todos nós, levantemos nossas vozes. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Eu te amo. Não há ninguém como tu. Jesus. Jesus. Levanta seus braços para o alto, dizendo: eu não sei onde eu estaria. Eu não sei onde eu estaria. Se a ti eu não Se a ti eu não tivesse, se eu não te conhecesse,
És o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. Levanta mais forte a sua voz dizendo isso a Ele. Cristo, Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo. Não há ninguém como tu, Jesus. Eu não sei onde eu estaria, Senhor, se a Ti eu não tivesse. Se a Ti eu não tivesse. Se a Ti eu não tivesse. Se eu não Te conhecesse. Se eu não Te conhecesse. És o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. Com a mão sobre o seu coração, eu queria que nós cantássemos ainda mais forte essa canção. No momento que nós orávamos, eu lembrava do Nivaldo, que viveu essa palavra. Foi o primeiro mártir da Aliança de Misericórdia. Foi à procura da ovelha que se perdeu, vivendo a missão de Jesus e a vontade do Pai do céu, que nenhum destes se percam. Eu creio, meus irmãos, que se nós assumirmos esses dois caminhos, nós viveremos com fidelidade o carisma Aliança de Misericórdia. Viveremos fielmente o carisma, porque talvez você pode se perguntar: o que eu posso contribuir para a igreja? Sendo fiel àquilo que nós fomos chamados. E tenho certeza que esse é o caminho, a via que o Senhor está nos convidando: dar a vida para que nenhum destes se percam, vivendo a vontade do Pai, que nenhum dos pequeninos se percam. Se você deseja isso, levante as suas mãos, a sua voz, e vai dizendo ao Senhor: Jesus, eu quero me comprometer, eu desejo viver, Jesus. Eu quero, Senhor, viver na Tua verdade. Levanta a sua voz, levanta as suas mãos, você que deseja, vai dizendo isso ao Senhor. Levante com força a sua voz, dizendo: Senhor, eu quero assumir a Tua missão de dar a vida por aqueles que estão perdidos, Senhor, por aqueles que estão sendo desprezados. Você pode levantar também a sua voz dizendo isso: eu quero fazer a vontade do Pai para que nenhum destes se percam. Levanta a sua voz, querido. Levanta a sua voz dizendo isso ao Senhor nessa manhã, já introduzindo esse acampamento da festa das tendas. Estamos na tenda da escola do amor, na tenda que o Senhor quer nos ensinar nos pequenos gestos, para que uma humanidade possa experimentar o amor transformador. Levante a sua voz dizendo isso ao Senhor. Eu não sei, Senhor, eu não sei onde eu estaria se a Ti eu não tivesse, Jesus. Eu não sei, Senhor, eu não sei onde eu estaria se a Ti eu não tivesse. Se a Ti eu não tivesse. Se eu não Te conhecesse. Se eu não Te conhecesse. És o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. 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 Eu não sei onde eu estaria. Levanta a sua voz nas suas mãos. Eu não sei onde eu estaria se a Ti eu não tivesse. Se a Ti eu não tivesse. Se eu não Te conhecesse. Se eu não Te conhecesse. És o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. Jesus. E levante o seu canto do Espírito. Isso, levanta a sua voz. Porque esse é o cântico da misericórdia. É a
Senhor não desiste e não despreza, mas tem a estima de nos dar alegria, de celebrarmos a vitória do tempo da misericórdia. Levante a sua voz, porque o Senhor não nos dá um espírito de timidez. O Senhor te dá um espírito de ousadia. O Senhor nos levanta como profetas para esse tempo, a cumprir a vontade do Pai do céu, que nenhum dos pequenos se percam. Vai pedindo essa graça ao Senhor. É graça de Deus, irmãos. É graça de Deus. Peça ao Senhor essa graça, para que o teu batismo seja autêntico, para que chegue a muitos. Ainda muitos precisam ouvir. A mensagem do amor não chegou a todos. Você é instrumento disso. Você é instrumento disso. Peça ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu preciso, porque antes o Senhor me alcançou, porque antes eu te conheci, Senhor. Ele te então alcançou. Eu desejo, Jesus, eu desejo levar isso, Senhor, a tanto, Senhor, onde eu estaria? Eu não sei onde eu estaria se a ti eu não tivesse, se a ti eu não tivesse, se não te conhecesse, Senhor, se eu não te conhecesse. Levanta sua voz dizendo: és o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. Jesus. E vai aplaudindo o Senhor. Aplauda com toda a força ao Senhor. A Ele, faça festa a Ele. Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Aplauda o tempo da misericórdia. É o Senhor que vem ao nosso encontro. Pode aplaudir a Ele. Não tenha vergonha de fazer festa a Ele. Pode aplaudir ao Senhor, querido. A Ele toda a glória. Eu não sei onde eu estaria, Senhor. Eu não sei onde eu estaria se a ti eu não tivesse, Se não te conhecesse, se eu não te conhecesse. és o Deus que me ama. És o Deus que me ama. Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!